Agora, nessa aula, você vai entender o que acontece realmente na ansiedade, tanto na sua mente, no seu cérebro, quanto no seu corpo, porque eles trabalham em conjunto. E eu coloquei os sintomas iniciais da ansiedade, que a maioria das pessoas não sabe que é ansiedade, inclusive profissionais da saúde, dor de cabeça. Aí a pessoa vai no médico, vai no clínico, vai no neuro, não sabe o que é. Essa dor de cabeça, ela é principalmente como se fosse uma faixa aqui na cabeça, faz uma pressão, como se tivesse uma faixa bem apertada em cima aqui dos olhos, tá? Ela tem muito a ver com essa tensão da ansiedade. Dor de estômago, esse desconforto no estômago, azia, refluxo, náusea, enjoos, até vômitos. A pessoa às vezes vai procurar o gastro faz um monte de exame, não tem nada, que é um sinal já da ansiedade. Diarreia seguida de constipação. Às vezes a pessoa tem diarreia, tem lá um descarrego, só que depois o intestino dela fica preso durante alguns dias. Então, é um sinal de ansiedade também. Aí, ela vai no médico e não é nada. Calor, suor, rubor. De repente, essa pessoa sente um calor que não é o da menopausa, mas de repente vem muito calor, ela está suando mais, ela percebe que ela está ficando vermelha às vezes e sem nenhum motivo aparente. E fraqueza muscular, que vai refletir em quê? Um cansaço extremo, mas também nos tremores, principalmente nas mãos, que é muito comum. Às vezes a pessoa faz o teste da ansiedade, eu dou a resposta para ela e ela fala: ai, nossa, eu sinto tremor, eu sinto isso. É uma consequência da fraqueza muscular. E agora a gente vai entender por que que isso acontece. Tudo isso aqui não é normal, são sintomas da ansiedade. Tem outros aqui que eu deixei no espaço, que eu vou colocar outros, mas a gente vai entender que isso aqui é um reflexo do que está acontecendo na ansiedade. Então, isso aqui não é o problema. O que acontece é que a maioria das pessoas quer tratar isso aqui, mas ela não entende que isso aqui é a consequência já. Eu preciso tratar as causas da ansiedade. E o que que a ansiedade, na verdade, é? É um alarme. A ansiedade é um dispositivo de alarme e às vezes esse alarme está desregulado, está muito sensível. É isso que a gente precisa entender. Então vamos lá. Então isso aqui é uma tentativa de desenhar um cérebro, ok? Essa parte aqui, ó, é o tronco cerebral, tá? Que depois aqui desce a medula espinhal para o nosso corpo. Esse aqui é o nosso cérebro lindão, cabeção. Esse aqui é o córtex frontal, que é o nosso cérebro evolutivo. É a parte mais incrível de nós, seres humanos. É o que faz a gente buscar a felicidade, buscar os nossos objetivos, buscar a plenitude. Mas a gente tem uma parte que é esse cérebro aqui, que é o cérebro reptiliano. Ele é a parte do nosso cérebro que ela é a mais antiga. E qual é a função dessa parte? É a sobrevivência. É só com isso que esse cara, essa parte se preocupa. Então, em casos de perigo, não adianta esse aqui, não. Esse aqui tem que fazer muito esforço para ganhar isso. Porque esse aqui é aquele velho de guerra, sabe? Aquele que já está. Aquela pessoa que tem mais conhecimento, mais experiência de vida, mais sabedoria, ela sempre vai ganhar do mais novinho, que ainda não sabe nada, é jovem, ainda tem muita coisa para aprender na vida. É isso que acontece no nosso cérebro. Então, esse aqui é o cérebro mais experiente, não que ele tem mais sabedoria, tá? Na verdade, ele é o que tem mais medo. Ele preserva a nossa sobrevivência. É só isso. Ele não quer saber se você está feliz, não, meu bem. Ele quer saber se você está respirando, se o seu coração está batendo, se você está comendo, se você está tomando água e se você está dormindo. É isso que ele quer saber. Esse aqui, a gente tem que treinar. A gente tem poucos anos, milhões de anos são poucos, a gente precisa de muito mais, porque esse aqui tem trilhões, bilhões de anos, tá? Então a gente tem que treinar mais essa parte do nosso cérebro. Mas vamos entender o que acontece realmente na ansiedade. Essa parte aqui do nosso cérebro é a parte responsável pela nossa segurança. Segurança física, mas também a segurança emocional. Ao longo do tempo, o ser humano ele precisou viver em bandos para garantir a sua sobrevivência, porque sozinho era impossível caçar, se proteger dos predadores, dos fenômenos naturais. Então, ele aprendeu a viver em bandos. Então, a segurança emocional para o ser humano, ela é muito, muito, muito importante. Então, aqui é a segurança física e emocional. Por isso que, às vezes, um problema no casamento pode ativar a minha ansiedade. Um problema no meu trabalho, eu tenho medo de perder emprego, pode ativar a minha ansiedade. Um problema que eu estou vendo que está acontecendo com meu filho, que eu não estou conseguindo resolver, me traz preocupações futuras, vai ativar a minha ansiedade. Tem a ver com a minha segurança física e a minha segurança emocional. Então, vem a sensação de perigo. Ativa aqui uma sensação de perigo. Minha mente, o que ela faz? Ela, opa, tem algum problema.
E não é um problema para resolver. A gente precisa escapar desse perigo. Aí a gente vai acionar o mecanismo de luta e fuga. Eu vou chamar de MLF. Então vamos entender o que é o mecanismo de luta e fuga. Tem um perigo, o meu cérebro está interpretando aquilo como perigo. Lembra que eu falei que a ansiedade é um alarme? Ela interpretou, falou: opa, peraí, meu chefe pode me mandar embora, isso é um perigo. E meu casamento vai mal, a gente vai separar, isso é um perigo. Nossa, eu tô vendo que meu filho não tá bem, é um perigo. O que acontece dentro da nossa mente? A nossa mente dispara ali hormônios para preparar o nosso corpo, por isso que o corpo está envolvido, para preparar o nosso corpo para reagir a este perigo. Porque o estresse, o quê? Eu preciso encontrar uma solução. Mas quando eu tenho perigo, eu preciso fazer algo na hora. Então, a minha mente sentiu perigo. Não importa se é um perigo físico ou é um perigo emocional, não cabe aqui julgamento. Se a minha mente está sentindo medo, é porque aquilo causa medo para a pessoa. Não importa o que a gente acha. É igual quando fazem, mas você não precisa ter medo disso. Não é você que tem que estar julgando, porque a mente da pessoa está interpretando aquilo como perigo. O que a gente precisa? Dessensibilizar aquela mente programada para ter medo daquilo. É isso que a gente vai fazer. Não adianta ficar falando para a pessoa, relaxa, não se preocupa. Isso é um saco, que não funciona. Então, a gente percebeu ali uma situação de perigo, físico ou emocional. Ela vai disparar a adrenalina, que é um hormônio e um neurotransmissor. Então, essa adrenalina vai fazer um fuá no nosso organismo e vai liberar mais cortisol, porque o estresse já está liberando cortisol. Lembra que eu falei que o estresse é disparador? Ele já está liberando. Ele é o hormônio do estresse. A gente chama ele de hormônio do estresse. Ele vai liberar mais cortisol. E aí, aqui é que vai acontecer todo o mecanismo que acontece no nosso corpo. Mas antes de falar do que acontece no nosso corpo, eu quero só deixar aqui três coisas que acontecem principalmente com a nossa mente. Três: hiper, vigilante, hiper, sensível e o foco no corpo. Então, isso aqui também vai acontecer com a mente. A mente vai ficar mais hipervigilante. Ela vai detectar se tem mais sinais de perigo. Já basta aquele que está lá, que eu estou pensando se eu vou me separar, se eu estou pensando o que, é que vai acontecer com meu filho se eu não mudar, se eu estou pensando se o chefe vai me mandar embora. Além disso, ela vai ficar mais hipervigilante. Opa, peraí, será que tem mais alguma coisa de perigo acontecendo na minha vida? Ela vai prestar mais atenção nisso do que em qualquer outra coisa. Hipersensível. O que é sensível, gente? Imagine que você tem uma ferida na pele. Se eu passo a mão aqui na minha pele, não acontece nada. Mas se eu tenho uma ferida, a hora que encosta na ferida, fala, ai, tá doendo. Então, situações ocasionais, normais, não aconteceriam nada. Mas como esse sistema de alarme está hipersensível, qualquer coisinha ele fala, opa, peraí, tem perigo ali. Opa, peraí, tem perigo ali. E aí é por isso que, de repente, vem uma crise de ansiedade. Porque aquilo nem tem um perigo, mas o inconsciente está falando, não, tem sim. Tem perigo, é perigoso, a gente tem que se cuidar. Ele está hipersensível. Esse alarme está disparando por qualquer motivo. E aí que a gente precisa trabalhar para entender quais são esses motivos que estão levando a disparar esse alarme. Então, o alarme não está errado. A gente não vai destruir todos os alarmes do planeta. Se eu tenho um alarme da minha casa, como que ele tem que disparar? Quando alguém tentar forçar, quando alguém tentar pular o muro, quando alguém tentar forçar a porta, forçar a janela. Agora, se alguém estiver passando na frente da minha rua e o alarme disparar, não é um alarme que eu preciso jogar fora, destruir o alarme, botar fogo no alarme, todos os alarmes do planeta estão errados. Não. Poxa, o meu alarme está com algum problema, porque ele está disparando por qualquer coisa, qualquer estímulo. Então, é isso que acontece na cidade. A minha mente está detectando sinais de perigo no ambiente que, na verdade, não são perigos. Então, eu preciso aprender a entender isso. É assim que a gente vai resolver a ansiedade. Não é cuidando dos sintomas, só da respiração, é só da palpitação, só do suor. A gente precisa entender por que esse alarme está tão sensível. E aí, como ele precisa se preparar para a luta ou para a fuga, então, tem uma base no corpo, isso, ele tem o hiperfoco no corpo. Mas não é só a percepção corporal, ele precisa entender, é como se o cérebro precisasse entender, garantir que ele está pronto para lutar ou para fugir. Agora, eu vou falar o seguinte, vou explicar um pouco melhor esse mecanismo de luta ou fuga, que às vezes isso é meio confuso para algumas pessoas, mas eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar bem claro. Então, vamos supor que a zebra está passeando lá na selva, e aí ela dá de cara com o leão, né? O leão vem para dar o bote nela. O que ela faz? É muito rápido.
mas ela está em perigo. Ela, né, ela percebeu ali que uma movimentação ali no meio das plantinhas, onde o leão estava se escondendo, e ele foi para cima dela. Se o animal, ele entende que ele é mais forte, ele vai tentar lutar. Se o animal entende que ele é mais fraco, ele vai fugir. Esse é o mecanismo de luta ou fuga. É uma reação inconsciente, ela é muito rápida isso dentro da nossa mente. Então, assim como acontece lá com a zebra e com o leão, acontece com a gente também. Só que a gente tem os estímulos da segurança física e da segurança emocional. Como que é essa preparação para o meu corpo? Quando tem essa chuva de adrenalina no meu corpo, o que acontece? O meu corpo ele precisa se preparar para lutar, ai, 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 né? Ou para sair correndo. Então, o que acontece? O sangue vai principalmente para as extremidades, então para os braços e mãos, para as pernas. E existe uma série de acontecimentos. Tudo isso para quê? Para me preparar para lutar ou para fugir. Até aqui, ok. Só que o que acontece com a gente? Com o ser humano na vida real? A gente tem isso acontecendo aqui, então o meu cérebro interpreta o perigo, ele libera adrenalina e cortisol, ele fica com hiperfoco, ele fica hipersensível, ele fica hipervigilante. Existe toda uma preparação, mas eu não faço nada. Mas eu não tenho ação nem de luta, nem de fuga. E é daí que vem o nosso problema. Por isso que é uma antecipação de acontecimentos futuros, mas que não tem nenhuma resposta. Então, eu tenho um acúmulo desse circuito acontecendo o tempo todo no meu corpo. Então, agora vamos entender como é que isso acontece no corpo, porque vai ficar claro, como uma água transparente, por é que a gente tem esses sintomas na ansiedade.